anos 80, quando eu comecei nestas andanças, e que ainda nós discutíamos se a arquivística era uma técnica ou era uma ciência. Ainda me lembro de um livro da Antónia Herrera, que na altura era uma pedrada no charco. Porquê? Porque ela dizia que a arquivística era uma ciência. Então, nós começamos a estudar os princípios da arquivística, o objeto, o método, a linguagem para fazer da arquivística uma ciência. Eis senão que, em junho de 1999, estes dois senhores que aqui estão, mais um senhor que cá não está e uma senhora, resolveram lançar esta obra, que nós estamos aqui a comemorar os 20 anos, faltam 3 meses, ela foi lançada em junho de 1999, faltam cerca de 3 meses para os 20 anos da obra. Então, eu iria fazer 3 perguntas, para ver se apanho aqui alguém em falso. A primeira pergunta é: como é que surgiu a ideia de fazer este livro no final dos loucos anos 90? E começaria, obviamente, pelo meu lado esquerdo, pela doutora Fernanda Ribeiro. Bom, eu começo por dizer que foi para mim uma surpresa esta sessão. Provavelmente estava um bocadinho distraída e nem tinha olhado para o programa do colóquio, não é? A doutora Beatriz tinha-me convidado já há algum tempo e eu disse que sim, mas enfim, no meio de múltiplos afazeres, confesso que só ontem é que olhei para o programa para ver em que painel é que me encaixava e de repente vi uma referência a esta sessão e fiquei surpreendida, porque no fundo passaram 20 anos, não é? O livro está completamente no passado, já fizemos tanta coisa depois disto que tinha caído um pouco no esquecimento. Mas agora a pergunta concreta era como é que surgiu a ideia. Bom, do que me lembro, éramos os 4 na altura professores nos cursos então de especialização em ciências documentais e enfim, a natural necessidade de quem ensina ter bases teóricas fundamentadoras para aquilo que ensinava levou-nos muito a refletir sobre a área em que trabalhávamos, a necessidade de transmitir aos nossos alunos, na altura, conhecimentos fundamentados de um ponto de vista científico, portanto não estávamos num curso prático, estávamos na universidade, naturalmente, portanto não se tratava de transmitir uma receita e uma técnica de ensinar a fazer alguma coisa, era sobretudo produção de conhecimento e acho que era isso que nos preocupava e, enfim, dentro desta ideia foi sobretudo um processo de reflexão, foi uma reflexão longa, porque o livro saiu, ficou pronto em 98, foi lançado em 99, mas começou em 93. Portanto, demorou bastante tempo, porque nós também não fazíamos só isto, não estávamos a fazer o livro, né? Tínhamos muitas outras atividades. Eu, ao mesmo tempo, fiz o meu doutoramento e dirigi um projeto do Arquivo da Universidade do Porto, que tinha uma equipa com 20 pessoas a trabalhar, portanto foram várias coisas ao mesmo tempo e foi um aprofundamento natural, não é? Porque eu acho que quando começámos não fazíamos a mínima ideia que íamos fazer o que fizemos, não é? Íamos fazer um manual, não é? Um manual que nos servisse de base para o ensino,
mas de discussão em discussão e na recolha, sobretudo o capítulo mais extenso desta epistemologia da arquivística, que nos levou a aprofundar muitas coisas, acabou por o resultado não tinha nada a ver com o que eu acho que nós inicialmente tínhamos previsto. Portanto, foi um processo de crescimento e também de crescimento científico para nós mesmos. E foi, sobretudo, um trabalho que eu acho que uma amizade que ficou para sempre, que foi o melhor. Ainda temos as cassetes pequeninas, porque o Armando gravava todas as reuniões, porque havia momentos de discussão que, se não fossem gravados, depois já não conseguíamos repetir, não é? De modo que ficámos, que o Armando dizia, isto daqui a uns anos, nos leilões da Sotheby vai valer muito dinheiro, não é? Portanto, ainda, não sei se ainda há maneira de ler as cassetes, não é? Temos que passar para formato digital, porque se calhar já estão elegíveis. A ideia foi sobretudo esta. Acrescentar? Não, não há muito a acrescentar. Foi muito eloquente aquilo que a Fernanda disse e, de facto, isto foi trabalho de reflexão e foi trabalho de fim de semana, porque os nossos encontros ocorriam aos sábados e, normalmente, ocorriam aos sábados porque eu vinha de Coimbra, sendo do Porto, porque a minha terra de naturalidade é Gaia, mas ia para Gaia. E logo de seguir ao almoço começávamos a ir por volta das 2 e aquilo era quando acabasse. Claro que alimentavam-nos a meio da tarde, felizmente, tínhamos lá quem nos recebia em casa alimentava-nos, íamos partindo pedra, de vez em quando atirávamos umas pedras uns aos outros, mas sempre na maior das bonomias, evidentemente, e por isso é que o trabalho se alongou, como dizia aqui a Fernanda há pouco, começou em 93, e prolongou-se porque de 15 em 15 dias, no mínimo, e depois havia o trabalho de casa, que fazíamos a troca naturalmente de informação para lermos coisas e fazermos acrescentos, corrigir aqui e acolá, e este foi o trabalho. Mas, de facto, a necessidade, eu estava em Coimbra, o Malheiro já cá tinha passado, não estavas ainda? Ainda cá estavas? Ainda estava em arquivologia, porque o Armando Malheiro é cidadão do mundo, tomando o mundo como o mundo português, como este cantinho, porque forma-se em Braga, tira mestrado em Braga, faz o doutoramento em Braga, vem a Coimbra fazer o curso de bibliotecário arquivista e vai parar no Porto. De modo que estava aqui a dar arquivologia, eu também estava a dar outras cadeiras ligadas a arquivo, mas a Fernanda e o Manuel Real estavam no Porto e, portanto, sentimos essa necessidade e houve esta iniciativa que, há que dizê-lo, partiu muito do Malheiro e da Fernanda, há que dizer isto, é verdadeiro, a verdade é mesmo esta, e nós apanhamos, o Manuel Real e eu, nunca viramos a cara e dizemos, vamos para a frente, vamos para isto, e foi esse o trabalho. O trabalho foi exatamente ao longo de sábados que foram dedicados da família, de todos, para podermos fazer aquilo que apareceu aqui. Enfim, foi uma coisa muito interessante, ficou... Não havia. A FCT acho que ainda não existia na altura. Seria o INIC. Mas cada um, às expensas próprias, naturalmente deslocava-se para podermos fazer este trabalho e para colmatar uma necessidade que era uma necessidade nossa e um dever para com os nossos alunos. Porque aquilo que estava disponível do ponto de vista bibliográfico era muita coisa, evidentemente, mas se ia questionando à medida que íamos avançando. E foi um projeto muito interessante, no fim, e foi sobretudo o nascimento, ou o consolidar, foi mais o consolidar do que o nascimento, foi o consolidar de amizade que ainda hoje perdura. Que ainda hoje perdura, sim. Já disseram tudo. Eu só reforçaria uma coisa. Eu, quando ontem fiz a minha intervenção, tive o cuidado de colocar o livro numa linha do tempo e numa certa genealogia, e acho que tenho que repetir que este livro sofreu, entre outras influências,
a influência brasileira. Eu gosto sempre disso, não é para ser puxa-saco, como vocês dizem no Brasil, para os colegas e a comunidade brasileira aqui presente, mas é bom, porque até para ajudar a que nós nos estreitemos mais esta cooperação, de que este seminário é também um bom exemplo. Quer dizer, de facto, o texto, o artigo do José Maria Jardim e da Maria Odila influenciou-me a mim, e a Fernanda e todos, porque até o subtítulo reflete isso, né? Essa relação entre a arquivística e a ciência da informação. Eu, antes disso, não tinha nunca até pensado na ciência da informação e como não estava muito, ainda na altura, muito envergonhado na literatura, sobretudo anglo-americana, etc., nem conhecia, não é? E, portanto, isso foi um despertar para um estudo, uma relação, uma abordagem pluri-inter na altura disciplinar e até depois abrindo para essa transdisciplinaridade que eu falei. Portanto, esse é um lado. Por outro, este livro, eu acho que a Beatriz teve um momento, se teve essa ideia, partiu dela de fazer esta homenagem. Então vocês estão muito inspirados e devem ter tido um ótimo almoço, um ótimo jantar, porque acho que a fazer alguma comemoração, se isso faz sentido, tem que ser em Coimbra. Esta obra é e não é de Coimbra. É de Coimbra porque ela pretendeu ser um manual, e Coimbra gosta de manuais. Não é de Coimbra, porque ela não queria também ser necessariamente uma manual, porque também partimos à aventura nesses sábados evocados. Aquilo se tornou-se uma aventura, não é? E, portanto, e tanto foi uma aventura, creio que foi ontem, eu já não sei se eu estou a ficar de facto meio estranho, mas ontem o Júlio dizia que isto teve dinâmica a mais. Há certas coisas que eu retenho. Dinâmica a mais. Não sei se a palavra é dinâmica a mais, mas isto teve uma dose a mais de qualquer coisa. Não sei do que foi de que isto era para ser uma coisa, pensámos-la como volume 1, ficou para ter um volume 2, já tentámos fazer o volume 2, nunca conseguimos fazer o volume 2, porque entretanto saiu um bastardo deste volume, que é o das ciências documentais. Portanto, para se ter filhos normais, saiu um bastardo, que não se pode chamar bastardo, mas não era o número 2 de um número 1, porque o número 1 tinha que ter um número 2, que não o da capa amarela, mas que surgiu logo a seguir. Portanto, há aqui uma complexidade neste produto que só é possível porque também não houve e não houve um planeamento, houve e não houve uma ideia de um manual. Porque quando nós nos apercebemos que estávamos a fazer um manual, também não queríamos que ele fosse um manual, não é? Até porque não fizemos a parte 2, que era onde estariam as instruções do manual, e não há volume 2. Portanto, há aqui uma complexidade nesta obra que, se eu começar a refletir e a falar muito sobre isto, começo aqui a descobrir coisas que nem convém. Portanto, há de facto, mas foi de facto muito oportuno, agora até acho oportuno. A minha colega Fernanda, se calhar não achava tanto aí há 10 minutos atrás. Mas a ser feito isto, não sei se valeria a pena fazer esta comemoração, mas a fazer tinha que ser em Coimbra. Tinha que ser em Coimbra, não pode ser no Porto, apesar dos sábados terem sido passados em Gaia, mas não é no Porto, isto não é uma obra do Porto. Isto, no fundo, foi para atender a uma necessidade de suporte aos alunos e tal, com um certo aspecto manual. Mas não é totalmente manual, porque nem todos nós acabámos por concordar que se fosse um manual. Havia esta tensão. Alguns até podem ter uma certa tendência entre nós de usar como manual, mas outros olham para isto e dizem, mas isto não é um manual, mas sendo um manual. Estás a ver a contradição? O professor Capurro certamente depois poderá analisar filosoficamente esta tensão dialética entre ser manual e não ser manual. Bom, mas é isto. Já disse aqui o meu colega que isto partiu de uma obra que foi da autoria de brasileiros. E, pois, eu sei, um artigo, exatamente, nos Cadernos Bada. Não, nas páginas... Não, Cadernos Bada. Foi Cadernos Bada, sim. Agora a minha pergunta é para todos, mas particularmente para o Dr. Armando Malheiro da Silva. Sendo um manual que não é manual, sendo de Coimbra ou do Porto, a minha, isso é
o que menos me interessa, porque para mim Coimbra e Porto é ciência da informação e é amizade e é carinho e é um prazer estar aqui no meio destes meus colegas, portanto isso é o menos importante, mas partindo, isto é que é importante, partindo de um texto de 2 autores brasileiros, qual foi, sobretudo, para aquele que eu costumo chamar o missionário do século XXI, na altura do século XX, qual foi o impacto depois que esta obra teve no Brasil, que foi o país da sua origem? Não foi... Cuidado, que a professora Beatriz já está, parece, como está no Departamento de Comunicação, já está a fazer um produto comunicacional. É do Brasil, não, calma. Foi inspirador, mas depois houve também os espanhóis estavam-nos a inspirar porque estavam ali à porta, a Herédia já fazia manuais, os espanhóis tinham manuais. Já havia uma arquivística francesa, o Michael Cook, havia a anglo-americana, havia os italianos com o Lodolini, portanto, todos os países decentes tinham já arquivística. Portugal não tinha, como é normal, e isto no Brasil foi visto, eu lembro-me de umas brasileiras que me comentavam num dos lançamentos, umas colegas brasileiras que disseram, nós ouvimos o livreiro X, não sei qual, já não me lembro o nome, mandou-lhes uma relação de livros, eu penso que eles trabalhavam na PUC, de São Paulo, e mandou um livro e de repente um catálogo de livros, de novidades para eles comprarem, e elas disseram, arquivística? Mas que livro é este? Isto é de portugueses. Mandaram comprar só pela curiosidade, e os portugueses fazem um livro de arquivística. Portanto, houve uma certa surpresa, uma estranheza até, de que houvesse, porque o que eles estavam habituados é que havia alguma produção, era espanhóis, agora os portugueses, apareceu um livro escrito em português, de portugueses, com arquivística, acharam estranho, não é? E o impacto foi positivo, o livro vendeu-se bem, e espalhou-se bastante, e tanto é que ainda o pessoal ainda compra, quando, como dizia a minha colega Fernandes, já está super datado. Quando o pessoal começou a descobrir, este produto é ambíguo, que este livro era de arquivística, mas também de ciência da informação, apontava para algo, aparecia como docente de arquivística, bem destacado, mas a nível identitário este livro é um híbrido. E, portanto, quando descobriram que isto era um produto híbrido, eu acho que ele perdeu o elan, no sentido de que o pessoal, num processo de maior afirmação da identidade arquivística, começaram a achar que isto não era um fake, mas não era um puro. E, portanto, não sendo um puro, depois quando apareceu o bastardo, aí ficaram a descobrir que não era puro. Isto falando, e algo tóxico. Não era puro e algo tóxico. Eu agora tinha uma pergunta só para a doutora Fernanda, que é o seguinte, como é que é trabalhar com 3 homens? Beatriz, é igual a trabalhar com 3 mulheres, eu não tenho esses problemas de género, não consigo sequer responder a essa pergunta, não é? É provocatório. Não, mas não tenho resposta para isso. Eu, para mim, trabalhei com 3 pessoas, serem homens ou mulheres, é assunto que não me preocupa. Quem é que trabalhava mais? É nesse sentido. Não, trabalhamos. Com estes 3 homens. Sim. Sim. Era isso que eu estava a pensar, mas não era isso, mas não foi isso que eu disse. Bom, foi trabalhar com 3 amigos com muita cumplicidade e com muito crescimento e, enfim, foi uma experiência muitíssimo gratificante de que eu guardo as melhores recordações. Pronto, foram os 3 que na altura estávamos com as mesmas preocupações, mas foi
foi excelente, mas eu acho que essa pergunta é rápida. Foi bom trabalhar com eles os três, não tem, mas eu gostava de dizer mais alguma coisa relativamente ao que o Armando tinha dito da questão do livro ser um híbrido, e o ser o híbrido eu acho que foi a razão fundamental porque nunca houve segundo volume. Segundo volume que teve vários sumários, várias tentativas de se concretizar. Havia um plano inicial, porque ele é volume 1, mas tem um subtítulo, Teoria, porque havia um volume 2, Prática, a tal aplicação da teoria. Só que, na verdade, a evolução teórica, eu acho que correu demasiado depressa, e o que começamos a fazer, depois já não havia maneira de fazer, porque a partir do momento em que saiu o volume da ciência da informação, das ciências documentais à ciência da informação, já não havia muito maneira de estar a justificar uma arquivística como ciência autónoma, e ficou sempre essa dificuldade de fazer o volume 2. E eu acho que vou confessar uma coisa, que eu acho que nem o Júlio, nem o Manuel Real sabem, mas que eu e o Armando, várias vezes, em viagens que fazemos, muitas vezes de Erasmus, discutíamos, porque somos pessoas responsáveis e bastante comprometidas com o que fazemos, e sempre ficámos, acho, com algum peso na consciência, porque nunca fizemos o volume 2. Portanto, é uma obra incompleta e sempre achamos que devíamos acabar isto. E eu acho que a última conversa que tivemos era fazer um volume 2 a explicar porque é que não podia haver volume 2. Que isso seria a obra perfeita. Mas, de facto, não houve ainda tempo para concretizar esse projeto, mas acho que esse plano talvez ainda possa um dia, na nossa reforma, ser escrito. Se me permitem, eu gostava só de dizer agora duas pequenas coisas e não roubo mais que um minuto ou dois. A primeira era relativamente à necessidade deste livro ser de Coimbra. Eu concordo que este livro seja de Coimbra por um único facto. É que as pessoas que nele participaram foram todas oriundas e formadas nesta casa. E, portanto, por essa razão é que o Manuel Real em primeira linha, porque era mais velho que nós, depois eu, que sou agora o mais velho de todos nós, o Manuel, os presentes aqui, e depois a Fernanda e o Armando. E, portanto, por essa razão, desse ponto de vista, Coimbra é que justifica-se nessa circunstância. E o segundo volume é que nós começamos nas nossas aulas, uma das vertentes que nós exigíamos na avaliação era que os alunos, uma cadeira de arquivologia era anual. Aqui em Coimbra chamou-se sempre arquivologia e só depois é que era arquivística. Em Coimbra tinha que ser arquivologia. Chamava-se arquivologia e permaneceu. Até porque isso também exigia, da parte do Conselho Científico, uma validação, o que não era fácil. E de modo que era exigido, para além de uma prova teórica, no final do ano, um trabalho prático de arquivo. À escolha dos alunos, fazer o tratamento arquivístico. E começou-se a fazer a aplicação deste modelo aqui proposto, do chamado método quadripolar. E há trabalhos publicados, e alguns com qualidade. Eu, pelo menos, lembro-me de um que foi publicado pela Daniela Teixeira Fernandes, o Pedra a Pedra, que é o tratamento de um arquivo de uma empresa empresarial, que está publicado e merecia, e há um outro de um arquivo de natureza pessoal do Lixa Filgueiras, que eu propus também para publicação e que acabou porque a aluna, que, desculpar-me, eu neste momento não direi o nome porque ela trabalha e está mais ou menos comprometida com a entidade em que está a trabalhar ainda, numa Câmara Municipal, estava à espera que a Câmara lhe financiasse a publicação. Aqui, na faculdade, pensou-se ainda a possibilidade de fazer uma revista periódica, anual, para fazer publicação de trabalhos dos alunos. Isso acabou por ficar, desculpar-me, uma expressão popular, em águas de bacalhau, e de modo que são mais razões que se aduzem para o facto de não ter havido este segundo volume. De resto, a tal dinâmica que há pouco o Armando dizia-lhe ontem ali fora, nós fomos ultrapassados pela própria dinâmica das coisas. Nós lançamos isto,
mas depois a dinâmica foi de tal ordem que já não tivemos pedalada para acompanhar ao cabo e ao resto. Não é pedalada do ponto de vista da capacidade, é o tempo, a disponibilidade que tivemos quando foi por fazer nascer este. Porque este não teve 9 meses, teve 7 ou 8 anos. 6, 7. Não, portanto, não foram 9 meses, não foi uma gestação propriamente comum. Ultrapassou muito mais que isso. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Agora uma pergunta dirigida aos três, e é uma pergunta que agora é oportunista. Eu vou aproveitar a presença aqui destes 3 brilhantes amigos, brilhantes professores e ilustres amigos, para fazer uma pergunta, que é a pergunta final, que a doutora Fernanda já ia responder. Ao fim destes 20 anos, não vou fazer qual é a minha pergunta. A vontade era fazer a pergunta: acham que um aluno de Ciência da Informação que esteja a iniciar o seu caminho nesta área tem alguma utilidade, vê alguma utilidade na leitura deste livro? Mas vou fazer a pergunta de outra maneira. Ao fim de 20 anos, e é oportunista porquê? Porque eu tenho aqui alunos orientandos meus de doutoramento e estamos em Coimbra, e é importante que eu faça esta pergunta. Pertinência e atualidade da metodologia que iniciaram neste livro. Ainda há pouco estivemos numa discussão e a mim o que me preocupa muito é o desenvolvimento da ciência da informação, e não um retrocesso para uma técnica dominada, seja por quem for, informáticos, whatever. Portanto, a pergunta é: qual a pertinência e a atualidade do método quadripolar? Bom, em ciência não há dogmas, não há trabalho finalizado, há um aprofundamento e um crescimento que resulta, enfim, de abordagens que se vão sucedendo. Eu acho que este livro tem uma parte substancial, que é o capítulo 2, que eu acho que permanece atual, porque é uma revisão, no fundo, é uma certa epistemologia da arquivística que desta forma foi inovadora, não estava feita, e acho que para quem se inicia nesta área é sempre, são fundamentos, é uma base teórica que me parece que permanece válida. As questões da abordagem metodológica, pois eu acho que evoluímos bastante depois deste primeiro trabalho, mais no sentido de aproximar esta área do campo mais vasto das ciências sociais, não é? E desse ponto de vista há uma série de técnicas de pesquisa, há uma visão dos aspectos metodológicos que está hoje mais consolidada e que o livro apenas lançou as bases, não é? A questão da abordagem quadripolar não foi nada que nós tivéssemos inventado, foi mais uma descoberta ou no fundo, o recuperar de um projeto que vinha dos anos 70, de uns colegas belgas que tinham, sim, e a teoria sistémica também não foi nada que tivéssemos inventado, não é? Foi, no fundo, propostas de aplicação que
nos pareceram, aliás, no outro livro das ciências documentais à ciência da informação, há uma parte em que há a explicação de diferentes teorias no campo da ciência da informação, abordagens que têm sido feitas, porque a teoria sistémica é uma, mas há outras abordagens cognitivistas, estruturalistas, etc., que podem ser igualmente testadas. Enfim, adotamos na altura esta por nos parecer que era a que melhor se adequava à perspectiva e à forma como nós víamos os arquivos enquanto sistemas de informação. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que a metodologia continua válida, o que não significa que seja a única válida e que seja, enfim, que seja um dogma e que não possa haver, de facto, outras abordagens. Muito rapidamente. Em relação, há um aspecto antes da questão do método, o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo grande. Este livro tem 2 pequenos capítulos, depois um capítulo 2 que domina o livro. E ele também nos surpreendeu porque nos ultrapassou um bocado também, não é? Porque ele, às vezes, por exemplo, no Brasil, o livro foi muito estimado porque aparecia um bocado como uma história dos arquivos. E não foi para fazer história, cá está sempre esta hibridez ou ambiguidade do livro. Não foi para fazer isso que fizemos o capítulo 2. O capítulo 2 era para justificar um problema epistemológico, que era o problema do objeto desta ciência. Era o arquivo enquanto serviço, aquilo que eu fiz na intervenção de ontem, talvez agora entendam melhor se conseguirem, a minha intervenção de ontem, que é continente-conteúdo. Trabalhamos o continente ou trabalhamos fazemos uma abordagem científica do continente, do espaço físico, ou do invólucro, ou do serviço que custodia a informação, ou é a informação que é custodiada nesse serviço, que é o objeto científico mais central da ciência. E para fazer isso fomos destruir um bocado uma certa mitologia, não é? Como a mitologia da biblioteca já existia em Alexandria, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria era a biblioteca do século XVIII. No fundo, fomos-nos deparando com os anacronismos. A biblioteca, afinal, se recuássemos à idade pré-clássica, tínhamos a biblioteca, a Casa das Musas, o Arqueon, tudo numa simbiose, numa síncrese, como aliás é o estado sincrético, que aqueles 3 estádios, estado sincrético, custodial e pós-custodial, vai depois dar origem, e isto eu já me estou ali a fazer sinais para o professor Rafael Álvaro, aos paradigmas. Os nossos paradigmas nasceram neste livro. Para uma referência de nota de rodapé, só se tiver algum interesse. Mas foi aí, e encontramos aí. Aliás, agora, coincidência, mas acho que também foi por responsabilidade desta senhora, está aqui, voltamos a Coimbra. Coimbra não nos larga. Porque em Coimbra está a ser feita uma tese por Alexandra Santos, orientada pela professora Maria do Céu Fialho, que está a ir, no âmbito da filologia e dos estudos clássicos, a ir buscar um pouco como é que nasce o próprio termo e depois a evolução do sentido da biblioteca, junto com os magistrados que dão origem ao Arqueon e à Casa das Musas. Ou seja, a questão do sentido dos termos, os seus sentidos, a evolução semântica desses termos, que depois vai legitimar no século XVIII, que é a grande construção, uma reconstrução para o século XVIII, reinventa com o iluminismo, com o racionalismo, e com o liberalismo e o Estado-nação, reinventa estes instrumentos, vai-os tornar, digamos, instrumentos de uma identidade nacional, do Estado-nação. Portanto, no fundo, o que nós quisemos foi fazer uma arqueologia, num livro de arquivologia, do objeto. É uma arqueologia do objeto. Quanto ao método, na Prisma.com tem um número dedicado só ao método. Esse método dava uma história muito interessante, uma história científica não é com crime, não é com roubos, mas com um enredo romanesco, porque 3 belgas, tipo Poirot, lançam um método, em 1974,
alguém, em 1985, na Revue Française de Sociologia, mata o método numa recensão que é uma certidão de óbito. Depois o método fica um pouco esquecido, vai para o Canadá, o pessoal da educação pega no método, publica através do Piaget um livro, esse livro vai para as minhas mãos, eu passo às mãos deles, a investigação qualitativa, dizemos, a ciência, a arqueologia precisa do método, está aqui este, veio do Canadá, mas há uns belgas, se calhar interessa, é interessante, pomos aqui para a arquivística. Entretanto, viemos até conseguir trazer cá um dos autores, que veio contrariadíssimo, não queria vir, preguiçoso, está reformado, não queria trabalhar, não nos explicou tudo, não nos falou dessa recensão que matou o livro, um segredo, um tabu. Bom, querem continuar a história? Podem continuar, eu depois posso contar o resto, mas não está feito. O qual? Era, estás a sugerir, e se calhar até vendia mais. Eu não sei, eu até tenho receio de perguntar, se querem fazer alguma pergunta, perdoem-me a redundância, julgo que não, isto é uma pergunta viciada. Eu quero agradecer do fundo do coração a vossa presença e dizer-vos o meu muito obrigada por estarem aqui presentes e as melhoras para a mãe do Dr. Manel Real. Muito obrigada. Tá, exatamente. Muito obrigada, professor Manel Real, que aprendi consigo tudo aquilo que hoje ensino aos meus alunos ao nível da gestão de arquivos na altura. Muito obrigada.